Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, a algum responsável aí que possa estar acompanhando a nossa aula. E claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui na nossa aula. Hoje a gente vai continuar falando aí sobre como a vida se organiza, né? E é muito importante a participação de todo mundo. É lógico que a gente sempre dá preferência para a participação dos alunos. E quando a gente fala aqui da interação, né, dessa aula nossa que é coletiva, ela fica inviável se não tiver a presença aqui do nosso querido professor Magno. É isso daí, eu quero dar boas-vindas também aí a todos que estão nos assistindo nas diversas formas de tela, de transmissão, enfim. E aproveitar até para lembrar, se você perdeu alguma aula, nós temos aí duas opções, não é só uma. A gente tem um repositório, onde você pode acessar lá a aula que você perdeu. Tem algumas aulas que elas são suporte dessa aula que o Edjoel vai nos dar aqui. É claro que sempre acrescenta, sempre abrilhanta aqui. A gente aprende muito com o professor Edjoel, mas às vezes a gente precisa de uma informaçãozinha a mais, que está ali numa aula anterior. Você pode acessar no repositório do CMSP e também, digitando a data dessa aula, ou alguma palavra-chave, ou o título da aula, no YouTube, e você vai ter lá a aula gravada disponível para todos. Então, é só conversar com o seu professor, aí o professor, enfim, combinar aí com os alunos que não fica perdido. Outro aviso também, se você perdeu alguma aula aí nossa, em que a gente tem comentado aqui sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA, a gente está aí dando maior apoio, maior força. O Edjoel tem alguns detalhezinhos que ele vai passar, alguns de inscrição e tudo mais, que ele vai passar aí ao longo da aula, mas é só esse lembrete bacana para vocês. Eu desejo a todos uma excelente aula. É isso aí, muito obrigado, professor. Então, né, como o professor diz aqui, a gente aprende muito, né? Eu também aprendo muito com o Magno e aprendo bastante com vocês, né? Com a contribuição que vocês dão com a gente aqui no chat, com os nossos educandos também, né? E assim, sobre a OBA, né, tem um sitezinho lá que é o www.oba.org.br e lá tem as informações. Tem alguns professores que já estão acostumados com a OBA, mas está havendo aí algumas modificações por conta da pandemia e é bom entrar lá, ver as instruções direitinho. Tá bom? Eu sempre, quando estava na escola, gostava de participar também, então fica aí a dica. Muito bem, vamos ver qual é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje? Então tá aí, ó, é a EF06CI06. Concluir, com base na análise de ilustrações e ou modelos físicos ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Então a gente começou a ver aí na aula passada, né, célula, a gente vai dar uma continuidade nisso aí. Bom, qual é o objetivo desta aula aqui específico? Então tá aí, ó, estudar a organização dos organismos pluricelulares em células, tecidos, órgãos e sistemas, dando ênfase ao ser humano e ao sistema esquelético. Então, olha só que interessante, a gente começou falando um pouquinho de célula, hoje eu vou falar de um tecido, falar de um sistema, mas a gente vai ter várias aulas para falar de vários tecidos, de vários sistemas, e a gente vai com muita calma fazer isso aí. A gente vai dar ênfase ao ser humano, mas vai ter uma última aula que eu montei lá, daqui umas 6, 7 aulas, que a gente vai falar um pouquinho sobre os tecidos das plantas, dos fungos, mas bem por cima, só para a gente ficar conhecendo, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer nessa aula? Tá aí, ó. Então, né, compartilhar informações, refletir, interagir no chat aqui com o Magno e resolver as atividades, tá bom? Lembrando que esse assunto ele é meio que revisão aí, né, do sexto ano e tal. A gente está revisitando, né, nesse momento estranho que a gente está vivendo aí. Então a gente olha, volta, avança um pouquinho, volta um pouquinho, sem pressa, sem medo de ser feliz, né? Como que a gente vai acompanhar essa aula? Tá aí, ó. Caderno para anotação das aulas, dúvida e resolução de atividade. Então, né, você tem o seu professor lá na sua escola, que é super gabaritado para te ajudar, tá bom? Mas não esquece de identificar aí a aula com data, com título, até para você, se ficar dúvida, né, fica mais fácil de você procurar a aula depois, tá bom? Muito bem. Então vamos começar pelo início aí, né? Eu falei na aula passada um pouquinho sobre células, e eu quero saber de você. Que células do seu corpo que você conhece? Se você conhece alguma, diz aí pra gente. Vou dar aí 2 minutinhos para você, tá bom?
Gucci watch. Santa's on a road, no, please don't stop. I got designer bags, but I'm not teasing. And enough outfits to last for 2 seasons. Had a good year, I was so behaved. So I'm a spoiled brat on the holidays. Let me slay, let me skate, let me stay out late. I would spike the eggnog if the party wasn't great. Warm up by the fire with my little winter boo. If it happens to snow, I got some new winter boots. Hot cocoa, please, with lots of whipped cream. Cause I gotta stay warm with this icy rain. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. Gifts galore, presents and more. It's rappers everywhere, I can't see the floor. Santa went bananas, I can't bear it, I can't panda, wanna curse. I'm so happy, but that wouldn't be good grammar. Naughty girls get cold and no designer clothes, so Santa's little helpers wouldn't have a big load. So let me stick to the script and impress Saint Nick. He's gonna love the milk and cookies, yes I predict. Plus dinner's on smack and the icing on the cake. We got pies, we got thighs on the decorative plate. Keep my family laced, it's the season of giving. I bought mine perfume. Ô, João, sabe o que apareceu bastante aqui, rapaz? Apareceu neurônios. Neurônio, De uma oba, maneira vamos geral. falar dele um dia, mas não vai ser hoje. Tem o Kaique que colocou aqui, aluno da professora, do professor Teodoro, que colocou que células eucariontes. Aí Oba. alguns foram mais específicos, como a Lorena Santo, que colocou aqui hemácias, eucariontes, leucócitos. O Nossa. Leon do 7º A da Escola Estadual Roosevelt colocou aqui células sanguíneas. Ó, tem a acho que é a Adriane, é isso aí. Célula muscular, tem os anticorpos também, que ela ouviu falar. Tudo aluno, viu, Edjota? Olha, que bom. Tem uma participação bacana aqui de Puxa alunos. vida. Quer mais uma aí para a gente fechar? Manda. O aluno Glauco colocou células pluricelulares. Células pluricelulares, oba! Então vamos lá, vamos explicar isso aí. Na verdade, assim, quando eu falo que um organismo ele é pluricelular, igual nós somos pluricelulares, quer dizer que a gente tem um monte de célula junto, tá bom? Mas está valendo. Olha só que interessante. O pessoal falou um monte de coisa aí. Não falou da célula que eu vou falar hoje. Vocês falaram um monte de célula que eu vou falar para frente. Hoje eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho, das células do sangue, mais particularmente aí dos glóbulos vermelhos, né, das hemácias. Tá? Por quê? Já já você vai saber por quê. Mas você talvez não sabia. Mas olha só que interessante, os seus ossos são formados por célula. Vocês sabiam disso? Então tá aí, ó, tem uma imagenzinha aí do microscópio do tecido ósseo. Olha só que interessante. Aí ele foi tirado o mineral aí que é o cálcio, né? No nosso tecido ósseo, ele vai ter muito colágeno, tá? Que é uma espécie de matéria orgânica, né? E vai ter como mineral principalmente o cálcio, tá? Aproximadamente 10% só, mas vai dar uma, né, o colágeno vai dar uma elasticidade para ele, né? Então assim, a gente quebra o osso, mas olha, para quebrar tem que forçar muito, viu? Que o osso ele tem uma grande elasticidade, principalmente quando você é mais jovem, né? Elasticidade maior. O meu já não está tão elástico assim, né? Mas para de vocês que são meninos e meninas aí jovens, está bem elástico. O colágeno, gente, eu não sei se alguém já comeu caldo de mocotó, né? É aquela coisinha gosmenta, assim, que lá que é o colágeno, tá bom? Então, assim, eu tenho colágeno, né? E vou ter também o mineral, que é o cálcio. E aí, ó, vocês estão vendo a imagenzinha aí microscópica do tecido ósseo, tá bom? Muito bem. O osso, na verdade, ele vai ter vários tipos de célula, tá? Eu não vou falar de todas as células aqui, mas vocês viram que eu escrevi aí osteócito, né? Osteócito, basicamente, é uma palavra que vai querer dizer célula do osso. Ósteo é osso e cito é célula, tá bom? Então a gente gosta, né, de usar esses nomezinhos assim, e vai ter um monte, tá, de nome estranho que eu não vou falar hoje. Mas ó, só para você ter ideia, quando você tem uma fratura no seu osso, você vai ter uma celulinha que vai lá fazer igual uma lixa, né? Ela vai comer todas as farpas que tiver de osso lá, ela vai digerir tudo, tá bom? E aí vai ter uma outra célula que vai meio que cimentar. Cada uma dessas células vai ter um nomezinho e vai fazer parte ali do tecido ósseo. Tudo bem? Muito bem.
Olha aí, só para você saber, né? Pode colocar essa figurinha aí. Eu não vou entrar nos detalhes do que é cada coisa aí, mas dá para você ver aí, ó, em vermelhinho passando uma artéria, em azulzinho uma veia, né? E o que que são essas coisas aí? Porque as células do osso também precisam ser alimentadas, né? E também precisam receber oxigênio, tá bom? Então precisa ter o sistema cardiovascular passando por aí. Então você está vendo que está tendo um entrelaçamento aí entre dois sistemas, o ósseo e o cardiovascular. Tá? Porque as células que estão aí estão vivas, então elas precisam também se alimentar, precisam também receber oxigênio, tá bom? Muito bem, então eu quero saber agora, então falamos um pouquinho, né, bem pouquinho aí de o que são as células, saber que as células do osso vão formar tecidos ósseos, certo? E aí eu quero saber de você o seguinte, ó, no nosso corpo, qual ou quais as funções ou a função do osso, ou do esqueleto, né? Aí fique à vontade para responder. Mais 2 minutinhos aí, tá bom? E é como eu disse, se você perdeu alguma aula ou de repente perder algum detalhe da aula e tal, é só você voltar, você sai pelo canal do YouTube. Inclusive, você pode voltar um pouquinho aí esta aula de hoje, reassista, porque o Edjoel deu um spoiler aí e a gente está comentando aqui que não teve ninguém que colocou aí dentro do que o professor Edjoel deu como dica. Agora, é claro que teve participação de alunos aqui de forma bastante relevante, como a Bianca, que e você respondeu aqui, proteger o corpo, Edjoel. Opa, tem a Laura proteger. Silva também, é tudo aluno, ó. Segurar o corpo, olha aí. Segurar, legal. Tem muita gente que respondeu aqui, tá? Sustentação, equilíbrio, teve muita gente que colocou, o Ed. E, inclusive, Lara de Paula, Aline colocou proteção dos órgãos vitais, eu acho que ela está falando Olha. especificamente da caixa torácica, por exemplo, né, e tal. Ó, tem a Mariana, aluna, também colocou sustentação. Tem várias participações de aluno aqui que só deixa a gente feliz, né, Joel? Oh, a gente gosta assim. Não que os professores não devam participar, também são muito bem-vindos. Mas a gente está aqui, né, pelos nossos meninos Inclusive, e dá nossas só um meninas. minutinho para mim, Joel, para eu chamar a atenção. Tem vários professores aqui que nos acompanham, sabem o nosso modo de trabalhar, juntos com vocês aí e tal. Então, a gente pede, se possível, né, quando você colocar a participação do aluno, você colocar o nomezinho dele, a escola, a cidade e tal, para quem não está acostumado. Para quem já está acostumado aqui, está fazendo tudo de acordo com o combinado que a gente fez já de longa data, né, Ed? Oh, vamos fazer um ano já, hein, Magno, aqui nessa, hein? É isso aí. Agora em maio estamos fazendo um ano aqui nessa brincadeira já. Mas é assim, gente. Então, né, o pessoal falou aí, a primeira coisa que vem à mente da gente, sustentação, né? Um monte de gente eu vi que colocou aqui, sustentar o corpo, né? Manter o corpo em pé. Imagina se eu não tivesse o esqueleto aqui, né? Eu ia estar parecendo uma geleia aqui, né?
Então é interessante. E dá formato também, não dá formato ao meu corpo, o esqueleto? Porque eu ia ser uma massa de carne aqui sem formato, né? Então vai dar sustentação, vai dar formato. E o que mais que falaram aí? Proteção, olha só meu cérebro, ó, protegido por uma Locomoção, tem a Beatriz que escreveu locomoção aqui. locomoção. Então, ó, tem a proteção, né? Tem a caixa craniana, tem a caixa torácica, por exemplo, né? Que vão dar proteção aí a órgãos vitais. O né? Edélcio colocou equilíbrio, Joel, lá do colégio Equilíbrio. da escola Sedom. Olha só. E aí a gente poderia até entrar nos detalhes lá dos menores ossos do corpo, lá, né, que estão dentro do ouvido, o martelo, o estribo e a bigorna, que vão contribuir também aí nesse processo, né? Mas, olha só, uma coisa que ninguém falou e eu fiz questão de dar o spoiler no começo da aula. Eu lembro que na aula passada, professor Magno, me xingaram aí no chat, falaram assim, o professor nem falou de onde que vem a célula. Eu vou falar verdade, hoje. tinha uns Eu vou comentários, falar é hoje verdade. de onde vem uma célula, sabe? Dentro do seu osso é fabricada a célula do sangue. O seu sangue é fabricado dentro do osso, você sabia? Olha que legalzinho. Vamos dar uma olhada aí num osso longo, né? Poderia ser seu fêmur, por exemplo. Então, ó, ele vai ter aí as duas extremidades mais largas, que a gente chama de epífise, né? E vai ter a diáfise, que é a parte mais comprida aí. Tem uma parte meio em cinza, que parece que está oca, né? Aí dentro ficaria a medula óssea, tem até aí o nomezinho. Gente, é aí dentro da medula óssea que é fabricado o sangue. Eu gosto sempre de dar o exemplo da coxinha do frango, né? Quando a gente vai comer a coxinha do frango, eu pelo menos sou assim, tá, gente? Eu sou meio ogro. Então, se está bem torradinha, né, a gente morde até o osso. Aí lá dentro tem uma espécie de uma esponjinha dentro do osso. Essa esponjinha é a medula óssea. Tá? E é lá que é fabricado o sangue, nas aves e em nós também, nós que somos mamíferos. Tá? Então, principalmente nos ossos mais longos ou mais largos. Tá bom? Né? Então, quando fala de medula óssea, o pessoal às vezes confunde com a medula espinal. Né? Mas não, a medula óssea está dentro de todo o osso lá, no meio do osso. E é aí que é fabricado o sangue. Tá? Porque aí vai ter células que a gente chama de células tronco, mas que já estão especializadas em fabricar só sangue. Tá bom? Então, aí o coração. A gente vai falar numa outra aula, mas o coração só bombeia. Tá? Quem fabrica é o osso. Tá bom? Muito bem. O que mais que eu tenho que falar aí? Outra coisa que é importante. Né? O nosso osso ele serve para movimentar, não serve? Vocês falaram aí. Então, está mostrando aí uma articulação sinovial. É uma articulação que ela vai ser bem complexa. Às vezes tem até um líquido aí no meio, né, chamado de líquido sinovial, tal. Tá? Ela é bem complexa. E ela pode fazer dobras, né? Pode fechar para mim aqui um pouquinho. Ela pode fazer assim, ó, dobras, né? Ela pode ser circular, ó. Tá vendo? E olha só que interessante, a gente vai chamar de articulação qualquer encontro de osso. Então no seu crânio, ó, você vai ter, dá uma olhadinha aí, todos esses encontros de ossos aí também são articulações, só que são articulações fixas, tá bom? Elas não fazem movimento. Quando você era bebê, né, bebezinho, para passar lá pelo canal do parto, elas fizeram um movimento, tá? Os ossos se juntaram assim. Por isso que o bebê nasce com aquele moleira, né, que o pessoal fala, com a parte mole, para poder o crânio fechar e passar pelo canal do parto. Tá bom? E aí depois, né, fica tudo solidificado, bonitinho. Tá bom? Então a articulação é o encontro de osso. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje já. Aprendeu que os ossos são formados por células, né, também, não só, mas são formados por células. A gente aprendeu que o encontro de todos os ossos são articulações, certo? E a gente tem articulações móveis, né? E a gente tem articulações fixas, como a do crânio que está aparecendo aqui, atrás de mim, tá bom? E o que mais que eu tenho que falar para você? A gente pode dividir o nosso sistema esquelético, o nosso esqueleto, em duas partes principais, tá? Ó, aqui, ó, neste eixo central, eu chamo de esqueleto axial. Axial vem de eixo mesmo. E tem umas coisas penduradas, ó. Tá vendo? A gente chama em biologia pendurado, a gente chama de apêndice.
Então, os braços e as pernas estão pendurados no axial. A gente chama de esqueleto apendicular. Olha que legal. Então, axial e apendicular. E sabe o que é legal também? Essa eu duvido que você sabia. Ó, você sabe quantas cinturas que a gente tem? Coloca aí no chat que o Magno vai falar para mim. Quantas cinturas que a gente tem? Fala aí. Porque o apendicular já tinha colocado aqui, tem a participação do professor Eliezer. Agora vamos ver essa daí, ó. Vamos ver se o pessoal escreve quantas aí. cinturas que a gente tem? Vai pondo aí, que eu não vou parar não. Vou ficar falando aqui, vocês vão pondo aí. Fala aí, quantas? 1, 2, 3, 15, Ó, a professora 45? Cleide colocou 2, a professora Regiane colocou 3. 3? Eita! Eu só Professora conheço duas, tá? A professora Amara preferiu falar bom dia, não quis assumir muito. Gente, olha só. Essa cintura aqui, ó, é a cintura pélvica, tá bom? Mas a gente tem uma outra cintura, essa aqui, ó, cintura escapular, tá bom? Então lembra que a gente tem um ossão aqui atrás. O Camilo colocou. Então, ó, escapular e pélvica. Então a gente tem duas cinturas. Por quê? Aí você tem que lembrar, né, que segundo as ideias aí da biologia, nós evoluímos de outros seres, né? E aí vem essa ideia da cintura escapular e da cintura pélvica, tá bom? Tem outras coisas, né, que são evidências de que a gente evoluiu de outros seres. Se você observar o esqueleto, a gente vai ter um ossinho lá chamado cóccix, né, que é como se fosse uma pequena cauda e tal, e a gente tem outras evidências, tá bom? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe, isso é uma briga que a gente faz lá no ensino médio, tá? Aqui é só a gente conhecer um pouquinho do nosso osso, então a gente falou das funções. Falaram proteção, movimentação, né, que aí na próxima aula a gente vai falar de músculo, né, para entender como é que esses caras trabalham junto, tá bom? Então é o seguinte, ó, eu vou dar 1 minuto para você responder para mim assim, ó, pensando em célula, tecido, órgão e sistema, faz um breve resumo aí dessa aula. Pensando na célula do osso, no esqueleto, vamos lá, 1 minutinho só. Tem uma bem grande aqui, que é da Ana Clara, que colocou aqui o esqueleto axial formado pela caixa craniana, coluna vertebral, caixa torácica, enfim, colocou aqui um resumão aqui, mas em geral o pessoal já está avaliando a aula aí, gostaram muito da aula, e os alunos colocaram muito interessante e tudo mais, os alunos do 7º A da Escola Cidade de Hiroshima, então tudo aí nessa vibe. Muito bem, gente, então tá aí, ó, eu fiz um breve resuminho aqui, né, para a gente lembrar, baseado aí nos slides que eu utilizei. Então tá aí, ó. Então eu tenho a célula, que vai formar tecidos, os tecidos vão formar o órgão, no caso aqui vai formar o osso, né, que vai compor todo o sistema aí, que no caso vai ser o nosso esqueletinho. E as demais aulas que a gente vai ter, aí pelo menos as próximas 4 ou 5 aulas, vão ser tudo falando sobre um sistema a partir da célula. Tá bom? Essa é a ideia, a gente entender que determinadas células vão formar determinados tecidos que vão dar origem a determinados órgãos, que nós vamos chegar a um sistema até formar esse complexo aqui, que é o ser humano. Tudo bem, meus queridos? Bom, então o que nós vimos nesta aula aí, ó? Os diferentes níveis de organização do sistema esquelético. Na próxima aula, falaremos um pouquinho sobre o sistema muscular.
E o nosso querido professor Magno vai dar aí as considerações finais dele e os últimos recadinhos. Agradecer aí pela participação muito bacana aí dos alunos. Aqui tem uma última participação do Matheus, que colocou aí, a gente sabe que tem um tempinho de resposta do aluno, ele colocou, partimos das células e terminamos em sistemas e tudo mais. Tem aula de equilíbrio aí também que você pode consultar, está aí no nosso repositório e tal, se você quiser dar uma olhadinha lá, é bacana também. Agora, sobre esta aula aí, apesar de vocês terem colocado aqui as mensagens muito bacanas e tal, de sempre, de acolhimento, a gente faz uma parceria aqui com vocês, professores. Eu gostaria de falar para vocês que vocês podem avaliar aí a aula, não esqueça, né? Coloca aí o que você achou da nossa aula, acessando aí o QR Code ou o link, de repente dá alguma sugestão, alguma coisa bacana aí, a gente está sempre propenso a. Por hora a gente vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima aula de ciências com vocês.